E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Heitor e hoje a gente vai para mais um vídeo aqui no canal Decode. A gente vai falar hoje sobre matemática. Sim, porque programação você precisa fazer matemática. Infelizmente, aí para quem não gosta, é uma coisa que vai ter que acontecer, mas eu prometo que não é tão difícil e é bem tranquilo. Na verdade, a questão da matemática é o seguinte: a gente tem operações básicas que a gente consegue fazer dentro da programação com valores numéricos, né? Então, por exemplo, um exemplo básico que eu posso dar, um uso disso, por exemplo, imagina que eu tenho a idade de 22 e daqui a um ano eu tenho que estar com 23. Isso aqui vai ter que aumentar. E imagina que se eu tivesse que mudar na mão todos os registros que eu tivesse, eu ia ter que ir lá e colocar mais um. Na mão, sabe? Tipo, alterar esse valor 23. Isso ia dar muito trabalho. É mais fácil você só somar mais um, né, nesse campo. Então o que acontece? Eu vou abrir o console aqui e vamos fazer as contas matemáticas. Então, no Python, né, e praticamente quase toda a linguagem de programação que eu conheço, né, não lembro de nenhuma que não tenha, você consegue fazer as operações básicas. Então, é possível somar através do símbolo mais. Então, 2 mais 2 é igual a 4. A gente consegue subtrair com o símbolo de menos, né, ou subtração. A gente tem, por exemplo, 5 menos 3 dá 2. A gente tem como multiplicar. Multiplicação, no caso, a gente usa o asterisco. E aí a gente tem aqui, por exemplo, 4 vezes 6. A gente tem como dividir com o símbolo barra, né? A barra ela faz a divisão. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Lembrando que quando você faz uma divisão, ele retorna um número, né, inteiro, um número real, porque ele pode vir fracionado. Afinal, 9 dividido por 4, por exemplo, dá 2,25. Ele não é uma divisão inteira que dá certinho, né? E aí começa a surgir coisas um pouco mais diferenciadas, porque apesar da gente usar muito as operações básicas, às vezes a gente quer fazer algo um pouco diferente, né? Então começa a ter, por exemplo, digamos que nessa divisão, por exemplo, 9 dividido por 4, eu queira só pegar a parte inteira, que é o quanto que eu consigo caber 4 em 9, né, a parte inteira, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, 9 barra 4. Isso aqui ele retorna a parte inteira da divisão. E eu ainda tenho o contrário, que é o que sobra, né? A gente chama isso em programação de mod, mas é o que sobra da divisão. Então, o mod de 4 ele é colocado como porcentagem aqui. Ele é 1, porque quando eu divido por 9 por 4, vai sobrar 1 lá que eu não consigo colocar na divisão certinha. Além disso, eu tenho como fazer um exponencial de um número, né? Então, por exemplo, 5 elevado a 2, ele é 25. Né? Então, elevar um número a outro, ele é dado pelo dois asteriscos. Né? Além disso, eu também posso fazer a mesma coisa com uma outra chamada que chama POU. Então, 5,2, eu tenho 25. Então, esses são os comandos básicos de matemática que a gente tem no Python. Né? Então, o que eu vou fazer? Vamos criar um arquivinho aqui, matemática.py. E aí aqui eu vou querer que vocês criem, né? Vamos fazer um desafiozinho aí para vocês. Eu vou pausar o vídeo, vocês fazem o desafio, daí vocês... Eu vou pausar o vídeo não, né? Pera aí, vocês pausem o vídeo, vocês vão fazer o desafio e vocês já retomam o vídeo e conferem se foi tudo certo, se você conseguiu fazer, né? Bem simples, bem tranquilo. A gente vai começar a fazer algumas contas, né? Então eu vou declarar dois números, o número A e o número B. O número A, ele vai ter o valor 10. E o número B vai ter o valor 5. Eu gostaria que é o seguinte, vocês pegassem as operações básicas que eu mostrei aqui e fizessem fizessem as operações com esses dois números que eu passei.
o número A e o número B. E sim, a gente vai usar as variáveis que a gente usou na aula passada. Então, depois que você fizer uma operação, você pode fazer ela direto, tipo print, e passar a operação aqui dentro, ou você pode armazenar ela num valor, né, numa outra variável. Por exemplo, soma vai ser igual a A mais B. A gente pode fazer isso e depois dar um print na soma das variáveis. Ou você pode passar direto também. Eu acho que, bom, aí você pode praticar o que você quiser. Você pode passar o A mais B direto aqui. Normalmente, o que normalmente a gente faz é realmente armazenar as coisas em uma variável e depois só passar a variável no print. É melhor porque normalmente a gente tem acesso a esse valor para fazer outras coisas depois, né? Mas então, vou pausar agora. Eu quero que vocês façam essas operações básicas que a gente falou aqui. Então, pausa aí, faz e depois só cola aqui que você vai acompanhar o resto dessas operações, beleza? Então, valeu, gente. Até daqui a pouquinho e voilá! Estamos de volta aqui. Vamos fazer agora aqui o resto. Então, a subtração ela vai ser o A menos B. Opa! Eu vou ter a multiplicação, vai ser o A vezes o B. A divisão, ela vai ser o A dividido por B. Eu vou querer a divisão inteira. Então, eu vou colocar divisão int, né, de inteira, que é o A barra B. Eu vou querer... Eita, eu escrevi errado. Divisão. Eu vou querer a divisão resto. Querer o resto da divisão. O resto vai ser o A mod B. Eu vou querer agora o exponencial. Então, eu vou colocar o elevado, né? Vou colocar elevado aqui. Elevado é igual a vezes... elevado a B. E aí, com isso aqui, eu já tenho as operações mais básicas, assim, mais bacanas. Eu só vou mandar imprimir. Então, eu posso fazer a impressão de 1 por 1, assim. Então, eu vou colocar print, soma, subtração, multiplicação. E aí, no caso da divisão aqui, eu vou fazer um pouco diferente. Vou mostrar que dá para você fazer outros tipos de... Como usar o print de maneiras diferentes, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso passar várias coisas aqui, dividindo por vírgula, né? Esse, vírgula, esse, divisão rest. E aí o elevado aqui embaixo. Então, dessa maneira aqui, eu estou passando vários valores de uma vez só, dentro do comando print. Porque o print, ele espera que eu possa colocar aqui o número de coisas que eu quiser. Então, agora vamos executar esse código, vamos ver se você acertou. Se conseguiu programar o resto, né? Vou dar uma limpada aqui no meu terminal. E aí, agora eu vou executar então aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer Python matemática.py. E aqui a gente tem o resultado de cada uma das operações aqui, né? Então, 15 corresponde à soma de A mais B, subtração corresponde ao 5, multiplicação é o 50, divisão... Agora, a parte da divisão que eu coloquei em vírgula aqui, você viu que ele saiu tudo na mesma linha, né? Então, o que acontece? A divisão normal é o 2, que está aqui, 2.0. O divisão int, ele é a parte inteira da divisão, que é o 2, que está aqui. A divisão, o resto aqui, ele é a última parte, ele é o 0. Isso aqui é só mostrar que dá para fazer isso. No caso aqui ficou meio confuso, mas a gente sempre pode dar uma melhoradinha, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um traço aqui, como se fosse um texto, e eu fazer a divisão, né, desses caras aqui dessa maneira, o que acontece? Tá vendo? Ele colocou o traço entre cada valor. Então é possível dar uma brincada com isso aí. E o final aqui que é o elevado, foi 10 elevado a 5, que deu um 1 com 5 zeros. Então,
esse aqui foi o conceito básico de matemática, né? O legal disso, né, trabalhar com variável e matemática, é, cara, olha aqui, eu não preciso mudar nada no código, se eu quiser mudar o valor, e eu ver, por exemplo, quanto que é tudo isso por 8 e 2, é só rodar o código de novo aqui, salvar, óbvio, e eu já vou ter outros resultados com base nisso, né? Então 10, 6, 16, 440 e 64. Então, espero que vocês tenham entendido o conceito de matemática, se ficou claro, se ficou bacana, vocês me falam. Se você não entendeu alguma coisa, se ficou uma dúvida também, pode falar. A gente vai retomar um pouco mais isso daqui pra frente, com uma coisa um pouco mais avançada. E eu espero que você tenha gostado. Você pode falar, comentar um pouco aí no vídeo o que você está achando dessas aulas, se você acha que está ficando legal, se você acha que está ficando meio maluco e está meio bagunçado. Então comentem, né? E acompanhem aí, se você estiver gostando, pode se inscrever, pode dar like. Essas coisas, paradas padrões de YouTube, né? Então, gente, obrigado aí, quem estiver gostando aí e tal. Valeu e um abraço. Até mais.